24 horas de louvor e adoração. No ar. Jovem Gospel. E vamos à nossa reflexão de hoje da palavra de Deus. Vamos ler a palavra que nos liberta, a palavra que nos orienta, A palavra que nos alimenta. A nossa leitura de hoje vai estar em 1 João, capítulo 1, versículos de 5 ao versículo 9. A nossa leitura vai falar sobre a única saída. Assim diz a palavra do Senhor. Esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a você. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Pois é, em Salmo 51, versículo 17, diz que os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Então, nesse momento nós precisamos entender que precisamos estar dessa forma para agradar a Deus. Se você quer ter perdão dos seus pecados, se você quer ter o cuidado de Deus para a sua vida, se você quer ter comunhão com o Senhor, precisa estar nessa condição. Estou ciente do sangue desse homem. Mateus 27, versículo 24. Com essas palavras, Pôncio Pilatos, governador da Judéia, lavou as mãos tentando eximir-se assim da culpa pela condenação de Jesus. Essa sensação de culpa é algo que todos nós conhecemos. Muitos tentam livrar-se desse peso e aliviar sua consciência, mas todo esforço é inútil, até os mais radicais, Então você já deve ter visto imagem de pessoas praticando algum tipo de autoflagelação, fazendo oferendas ou procurando de alguma forma libertar-se da sua culpa e cair de novo nas graças de Deus. No entanto, a leitura bíblica de hoje mostra que no relacionamento com o Senhor não há jeitinho ou quebra-galho, autojustificação ou outro expediente aos quais o homem possa recorrer para mudar a situação e aproximar-se novamente de Deus. Porque para Deus os sacrifícios que agradam são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus não desprezará. Para a reconciliação com o Criador, só há um caminho: crer que a morte de Jesus foi o suficiente para nos limpar da nossa culpa. Diante disso, somos levados a confessar o erro cometido contra Deus e contra o nosso próximo e nos arrepender, dispondo-nos a agir de forma diferente no futuro. Quando fazemos isso, somos aceitos e purificados por Deus. É verdade. Não por causa dos nossos sacrifícios, mas por causa do sangue de Jesus Cristo derramado na cruz do Calvário. Só Ele pode nos limpar dos nossos pecados, da nossa rebeldia contra Deus, da nossa insistência em desobedecer aos seus mandamentos. Portanto, só resta uma saída para o crucial problema da culpa trazida pelo pecado, para nossa necessidade urgente de ver-nos livres do peso de nossas transgressões: Jesus. Talvez as pessoas à sua volta, as religiões ou a ciência ou as filosofias tentem lhe apresentar outras saídas para a dor causada pela culpa, mas só Jesus Cristo oferece uma solução que realmente funciona e pode levar você de volta para Deus. Ele é a única saída para ser livre desse peso. Você já parou para pensar um pouquinho? Jesus é a única saída para restaurar sua vida, para te dar de novo a alegria que você perdeu, para te trazer de volta a esperança que você não tem mais. Nós muitas vezes somos tentados a procurar outros meios para aliviar nossa dor,
para aliviar nossa culpa, para tentar desviar. Mas só existe um caminho, é Jesus. Ele mesmo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, se queremos ter comunhão com Deus, queremos ter uma vida sadia, uma vida plena, é necessário buscar Jesus. É necessário confessarmos os nossos pecados a Ele. É necessário procurar Ele para entregar as nossas preocupações, os nossos fardos pesados. Mateus 1:21 do nosso versículo de destaque hoje, que diz: ela dará à luz um filho e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. É só Jesus quem tem poder para nos salvar dos pecados. Só Ele que pode ter autoridade sobre a morte. Ele que abriu os céus para que nós pudéssemos entrar. Ele pagou a nossa dívida. Veja a situação de Pedro depois que o Senhor o advertiu, dizendo que ele o negaria. João 18, versículo 15 em diante diz o seguinte: Simão Pedro e outro discípulo estavam seguindo Jesus por ser conhecido do sumo sacerdote. Este discípulo entrou com Jesus no pátio da casa do sumo sacerdote, mas Pedro teve que ficar esperando do lado de fora da porta. O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, voltou, falou com a moça encarregada da porta e fez Pedro entrar. Ela então perguntou a Pedro: você não é um dos discípulos desse homem? Ele respondeu: não sou. Fazia frio e os servos e os guardas estavam ao redor de uma fogueira que haviam feito para se aquecerem. Pedro também estava em pé com eles, aquecendo-se. Lembre-se que Jesus tinha advertido Pedro que o negaria, e essa já tinha sido a primeira vez que ele tinha negado Jesus. No versículo 25, diz que enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntou-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, por parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez Pedro negou, e no mesmo instante o galo cantou. Se cumpriu o que Jesus tinha advertido Pedro: você me negará 3 vezes antes que o galo cante. Agora veja o alívio que esse mesmo Pedro teve quando Jesus o perdoou, e ao mesmo tempo lhe deu uma grande missão a ser realizada. Lá em João, no capítulo 21, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama realmente mais do que a estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você realmente me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela 3ª vez: você me ama? Ele disse: sim, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Veja, Jesus não estava aqui para condenar Pedro, mas Jesus estava aqui para salvar Pedro. Assim como ele salvou todos aqueles discípulos que queriam ser salvos, e a nós que estamos aqui hoje clamando para que Cristo tenha misericórdia da nossa vida, e que realmente precisamos reconhecer os nossos pecados, assim como Pedro reconheceu ao trair Jesus, chorou amargamente. Na sequência da leitura você vai ler sobre isso, em que ele se sente triste por ter traído o mestre, chora amargamente e depois é confrontado pelo Senhor, e o Senhor o liberta daquela culpa, perdoando-lhe e lhe dando uma missão para ele ser cumprida. Assim nós hoje estamos vivendo na oportunidade de ser perdoados por Cristo e ao mesmo tempo aceitar a sua missão de levar o Evangelho à frente. Assim é conosco, é comigo, é com você. Jesus nos perdoa e nos dá uma missão, pois Ele é a única saída. Judas, ao ver que tinham traído Jesus, foi enforcar-se, pois não tinha parte com Jesus. Estava vivendo uma vida distante de Deus, embora andasse com Jesus e os seus discípulos. Temos que ter cuidado, pois podemos cair na mesma armadilha. Veja o texto de João, capítulo 6, versículo 66,
em diante, quando diz: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, porque as palavras de Jesus eram duras. Ele não tinha jeitinho, ele falava o que é verdade, o que é real, e muitas pessoas ficavam magoadas pelas palavras que ele dizia. Mas ele trazia salvação em suas palavras. No versículo 67, Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? E veja que Simão Pedro, o mesmo Pedro, responde ao Senhor: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Veja que declaração de Pedro: Tu és o Santo de Deus. Nós temos hoje uma grande oportunidade de nos libertar dos nossos pecados, confessando-os ao Senhor, nos arrependendo e nos afastando dessa velha vida, apresentando nossas vidas ao Senhor com alegria e sabendo que fomos perdoados por Ele para viver uma nova vida. Com alegria, aceitar a sua missão, receber dele autoridade para levar esse evangelho adiante, essa palavra de salvação às pessoas que não o conhecem. Tem pessoas hoje, como Judas, que se sentem culpadas e não sabem o caminho que deve ser feito, e se enforcam, se atiram, tiram sua própria vida. Há pessoas como Pedro, que sente a culpa por ter traído Jesus, mas chora amargamente, pede perdão e muda de vida. Nós devemos entender que nós temos simplesmente uma saída. O mundo pode colocar muitas opções na sua frente, mas só existe um caminho, só existe uma saída: Jesus. É Ele que tem autoridade sobre todas as coisas. A Ele foi dado toda a autoridade, como está lá em Mateus, no capítulo 28, versículos 18 ao 20, né? Na nossa leitura, nós sempre lemos aqui e falamos sobre esse versículo em que ele diz: então Jesus se aproximou deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Veja, nós mesmos recebemos a mesma missão que Pedro recebeu. Naquele tempo, Pedro foi confrontado com Jesus. Jesus perguntou 3 vezes: você me ama? Sim, te amo. Cuida das minhas ovelhas. 3 vezes Pedro foi confrontado e Pedro se humilhou diante do Senhor e aceitou a missão que o Senhor deu para ele seguir. Hoje nós temos também a mesma oportunidade de apresentar nossas vidas a Deus, abrir o nosso coração para Ele e dizer: Pai, perdoa-nos pelos pecados que eu tenho cometido. Abra o seu coração, confesse os seus pecados ao Senhor, e Ele tem autoridade para te perdoar e te capacitar para fazer uma nova missão, a missão de salvação. A maior missão que pode ser realizada aqui nessa terra é a missão de levar o evangelho de salvação a toda a humanidade. Vamos divulgar isso aí, vamos levar esse evangelho à frente para que muitas pessoas possam conhecer Jesus através de nós.